Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso do Guitar Pro Experience. No vídeo de hoje vou estar demonstrando na prática como arrumar uma tablatura do Guitar Pro do zero, do jeito que eu costumo fazer. E por conta disso é bom salientar que em alguns momentos é, podem ser um pouco confusos, porque vou estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E, inclusive, esse vídeo será sem cortes, então pode ser que ele seja um vídeo grande ou um vídeo pequeno. Eu já escolhi a música para fazer esse vídeo. Posteriormente, eu posso estar fazendo um segundo vídeo é, com o mesmo intuito, arrumando uma tablatura de uma música diferente. É, e com isso, tá demonstrando várias nuances, né? É, desse programa e como que você pode estar usando ele, fazendo esse procedimento, como que ele pode estar facilitando você ao seu aprendizado musical. Ou até inclusive no futuro, dependendo de cada caso, de cada pessoa, né? Uma produção musical, ou então tipo um roteiro de gravação, é, ou então uma composição, que pode utilizar o MIDI. Enfim, tem muitas utilidades. É, Bom, então vamos para a prática. Eu escolhi a música, porém eu não olhei a tablatura ainda. E eu vou fazer do jeito que eu sempre faço, né? Sem corte, sem censura. E vamos lá. Primeiro você abre o seu navegador, né? Eu escolhi a música do Black Sabbath chamada Solitude. E eu acho que tem muito a ver com essa tarefa, né? Essa missão, é, de estar arrumando uma tablatura, né? Porque você vai estar provavelmente sozinho, tentando tirar é, a- as notas, ou então tentando corrigir erros que vem na tablatura online. Mas provavelmente muitas tablaturas não vêm com muitos defeitos, né? Basta a gente escolher. Enfim, você abre o navegador, né? Coloca o nome da música e o nome do artista. Geralmente eu coloco só o nome da música e tá pronto. Mas às vezes o nome da música, talvez você possa conhecer músicas de artistas diferentes que tenham o mesmo nome. Aí no caso você colocaria o nome do artista, né, na busca. Enfim, geralmente eu abro esse do site Tabs Ultimate. Em alguns casos pode vir aqui na primeira pesquisa outros sites como o Cifra Club, dependendo da música, né? Ou esse 911 Tabs. Enfim, é, é sempre importante saber que não precisa ser sempre de um site só e que às vezes é melhor colocar no Google, né? Porque fica mais fácil de você ter outras ideias. Principalmente se você for fazer de alguma música brasileira, né? Geralmente em sites estrangeiros não tem muitas tablaturas de músicas brasileiras. Então, geralmente, músicas brasileiras, a tablatura vai estar no Cifra Clube. Mas é muito interessante também encontrar é, tablaturas de músicas brasileiras em sites estrangeiros. Provavelmente foram brasileiros que postaram. Talvez até eu, em alguns casos. Mas enfim, aqui, né? Solitude, Guitar Pro Tab por Black Sabbath. Vai, Black Sabbath. Aqui, quando você abre o site, geralmente vai ter essa demonstração do desse sistema, né? Que eles inventaram como se fosse um Guitar Pro online, né? E é um sistema que você pode comprar e tal, mas geralmente não dá para editar, né? Ele já vem pronto. E quem garante que isso aqui vem do jeito correto, né?
É, enfim, essa tablatura desse sistema online é esse aqui, versão oficial desse Ultimate Guitar. E a do Guitar Pro geralmente tá aqui, versão 1 ou versão 2. Tem esse sistema de votos, né? Geralmente ele é confiável, mas em alguns casos você pode estar baixando todas as versões e verificando qual que vai ser a mais prática, a que tiver menos trabalho para arrumar, a que tiver mais certa ou a que tiver mais completa, né? Nesse caso aqui, eu já escolhi a versão 2 porque tem muitos votos, né? 34 votos. E a versão 2 geralmente ela é melhor que a um, né? Porque foi outra pessoa que escolheu postar uma segunda versão, né? Essas várias versões são de pessoas diferentes ou da mesma pessoa, né? Mas dificilmente a pessoa vai refazer uma tablatura, né? Ele vai pegar uma e arrumar, do mesmo jeito que eu estou propondo para esse curso. Aí você vai lá embaixo e clica Download Guitar Pro Tab. Aí no seu navegador, né? Aqui você já pode ver que ele é um arquivo Guitar Pro 5. Já, em alguns casos, dependendo da tablatura antiga, vem Guitar Pro 4 ou Guitar Pro 3. Caso seja Guitar Pro 4 ou Guitar Pro 3, na hora de você salvar, ele vai pedir para salvar como outro arquivo. Não dá para salvar no mesmo arquivo, porque o Guitar Pro 5 tem prioridade de salvar as coisas só em Guitar Pro 5. Porque nas versões anteriores do Guitar Pro não teria. é, tem alguns bugs de compatibilidade. Caso você já tenha usado 3 ou 4 ou baixado alguma tablatura de 3 do Guitar Pro 3 ou do Guitar Pro 4, vai ver algumas anomalias na tablatura, né? Enfim, é, pegando essa tablatura, a primeira coisa que eu já faço, né, para antecipar, eu coloco em salvar como, e aí eu coloco para salvar na minha pasta de tablaturas do Guitar Pro. Essa minha pasta que vai ter todas as tablaturas que uma vez eu quis aprender, o que eu fui arrumar, enfim. Eu tenho uma pequena biblioteca dessas tablaturas que eu talvez possa estar disponibilizando um link para vocês. É, e eu tenho uma pasta com as tablaturas do Black Sabbath. É, e essa música é, é do CD 3, se eu não me engano. Isso aqui, ó. O primeiro CD é o Black Sabbath, o segundo é o Paranoid. Esse aqui é do CD 3 Master of Reality. É importante, às vezes, você ter o arquivo de música que pode te ajudar muito em alguns momentos a arrumar a tablatura, né? Enfim, aqui eu só tenho pasta dos dois primeiros. Eu não quero criar uma pasta pro terceiro. Então, eu geralmente salvo as tablaturas assim, o nome do artista e depois o nome da música. Eu não gosto de deixar essas informações que podem te deixar mais confuso no momento de pressa ou no momento de cansaço. Então, pra quê, né? Ficar, versão 2 versão não sei quanta, por não sei quem, não sei o que. Ou quando tem underline, essas coisas. Eu sempre mantenho tudo organizado, como se fosse uma biblioteca de música, literalmente. Enfim, eu salvo na pasta do artista, né? Aí aqui, a primeira coisa que eu faço geralmente, eu nem começo a arrumar aqui, né? Eu já começo primeiro com a estrutura geral da música, que no caso seria a parte de baixo, né? Guitarra, baixo, flauta, um piano, piano reverso, que é só um efeito, e a percussão. Primeiro eu arrumo as cores, né? Guitarra eu coloco em vermelho, que é o padrão do Guitar Pro. Quando você cria a pista de guitarra, vem em vermelho. Baixo eu coloco em amarelo, que é o padrão. Percussão eu coloco em azul. Piano não é o padrão, mas eu coloco preto quando não tá, né? Os efeitos de qualquer coisa eu também coloco em preto. O que vai ajudar, ajuda muito, pelo menos para mim, as cores, né? É,
diferenciar, né, as pistas pelas cores ajuda muito. E o que não vai me fazer confundir o piano com um efeito, por exemplo, mesmo estando em preto, vai ser a ordem, né? Geralmente eu coloco a flauta ou esse violeta ou azul ciano, dependendo do caso. Aqui eu vou colocar ciano. Geralmente os instrumentos de ar eu coloco como ciano, né? Porque o ciano é cor do céu, ar, enfim, né? Quando é o instrumento de sopro, é, não de sopro, né? Que é de ar, mas um instrumento de corda, tipo violino, viola, essas coisas eu coloco como esse violeta aqui. E quando eu quero diferenciar, eu coloco laranja, enfim, isso aqui é bem opcional, mas eu acho importante você diferenciar as cores, porque elas te ajudam a organizar o seu campo visual, né? Que você vai abrir a tablatura e vai estar esse tanto de informação aqui, né? Aí, ao mesmo tempo, né, usar o teclado e o mouse. Então, Ctrl S, no lugar de vir aqui, né? Aqui eu já organizo a ordem aqui. Como é que faz para organizar a ordem? Ctrl Alt e seta para cima ou para baixo. É, por exemplo, se eu segurar aqui, tá selecionar a guitarra, Ctrl Alt e apertar para baixo, a pista da guitarra vai para baixo. Mas se eu quiser simplesmente mudar a seleção, ou seja, está selecionada a guitarra, eu quero selecionar a de cima. Aí eu seguro só Ctrl e aperto a seta para cima ou a seta para baixo. A seleção é Ctrl mais seta para cima ou para baixo e mudar a ordem, ou seja, é, mudar a posição é Ctrl Alt para cima ou para baixo. Qual é a ordem geralmente? Geralmente a guitarra vem primeiro, quando não tem uma pista simulando os vocais, né? Porque às vezes as tablaturas vêm com pistas é, com notas de algum instrumento tentando simular os vocais, né? Que geralmente vem em primeiro plano, vem a pista número um, a pista número 2 ou depois de todos os vocais, né? Dependendo, vocais principais. Aí a pista de baixo seriam os backing vocals, né? Ou vocais secundários é, da música, né? Caso alguém tenha tido o trabalho de tirar, né, essas notas. Aí depois vem todas as guitarras, geralmente a guitarra esquerda em primeiro e a guitarra direita depois. Aí depois o baixo, quando tem só um, né, algumas músicas tem dois ou algumas pistas diferentes de baixo. Aí depois a percussão, né, a bateria. Aí abaixo da percussão geralmente um piano, geralmente o piano, né? Mas depende do caso. Tem músicas que o teclado e o piano são muito mais relevantes, eles são tão relevantes quanto a guitarra. Por exemplo, aquela música do Deep Purple, é, que eu mostrei em vídeos anteriores, né? Na história do Deep Purple como banda mesmo. O teclado é como se fosse uma segunda guitarra, né? É um instrumento tão é, igual à guitarra, né? Que ele articula muito com a música, ele não é só um detalhe. No Pink Floyd isso também acontece. Mas fora isso, nos casos em que o teclado não é tão relevante assim, ele vem abaixo da percussão. E depois o instrumento de cordas clássico, né? Violão, violoncelo, é, viola, strings no geral, né? Quando está escrito em inglês. E as flautas, instrumentos de ar, etc. É, não sei se, como vocês sabem, instrumentos de cordas geralmente também tem uma divisão, né? Por exemplo, a guitarra, é, o grave da guitarra seria um baixo, né? E no instrumento de cordas erudito, né? O violino e viola, o instrumento de cordas grave seria o contrabaixo e o violoncelo. Então, eu também tento manter essa organização. Por exemplo, quando eu já estou aqui, se tivesse um instrumento de cordas
os instrumentos de cordas melódicos, digamos assim, que seriam equivalentes à guitarra, ficam em cima, e o instrumento de corda grave, né, que seria o contrabaixo e o violoncelo, estariam embaixo. E geralmente esses instrumentos de corda erudito, é, eu coloco uma cor diferente também, né? Ou eu coloco amarelo ou eu coloco laranja. Aqui no caso a organização é essa. Aí eu já posso salvar, Ctrl S. O que eu posso fazer aqui de primeira, né? Aqui, pressione F5 para mais informações. Eu geralmente ignoro isso. Muitas vezes eu nem ligo muito para essas notas aqui, né? Até porque, enfim, talvez não seja tão interessante. Depende muito do caso. Mas aqui eu simplesmente aperto o T, né? Que é para colocar um texto ou editar o texto nesse exato momento aqui selecionado, eu só apago. Aí o que que eu já vou fazendo? Eu vou vendo aqui o que que tem de excesso, assim, que pode atrapalhar o seu aprendizado, né? Não esqueçam sempre, Ctrl S, salvando sempre. Só não aperte Ctrl S caso você esteja fazendo alguma alteração que caso, como um teste, né? Tipo, sei lá, eu quero mudar isso aqui para ver como é que fica e eu quero voltar o que tava, caso não fique bom, né? Então não precisa fazer Ctrl S o tempo inteiro. Em algum momento você não se sentir tão seguro de editar uma coisa que já está bem concretizada, você pode salvar como e criar um segundo arquivo com um nome que você talvez vá se lembrar, né? E seja uma memória do que você vai, de como estava antes e depois, né? Enfim, aí aqui é, eu vou lendo as coisas, né, que vem escrito, talvez não sejam tão relevantes assim, porque é muito importante que na hora que você vá arrumar a tablatura, saiba que ela não precisa ficar 100% idêntica com milhões de informações. Tem informações que podem muito mais te deixar confuso ou até te dar um cansaço mental, um cansaço visual. Então, eu não padronizo as tablaturas de um jeito que vai ter esse excesso de informações. Por exemplo, esse texto aqui está dizendo um modo como você tem que tocar acentuadamente esses acordes, e ele colocou esses símbolos aqui em cima, como um modo de dizer o lugar que é para acentuar, né? Ou seja, acentuar no sentido de tocar mais forte, mais fraco, dar uma ênfase, né? Em muitos casos, eu ignoro esse tipo de informação e eu apago esses textos, né? E senão, fica muita coisa aqui, né? Aqui no caso, tá vendo aqui, ó? Com certeza, igual eu falei nos outros vídeos, isso aqui é cópia e cola, né? Ninguém vai ficar digitando isso aqui o tempo todo. É um por um, né? Só digitam o que vai se repetir. É... Enfim, né? Aqui até que tá bem limpo essa pista, né? Você pode organizar de dois jeitos, né? Principalmente dependendo do seu tempo, paciência. É tipo, organizar aquilo que você quer aprender da música, ou você quer organizar todos os instrumentos para que você tenha um playback é, educativo, né? Que você consiga saber mais ou menos as outras partes da música, o que os outros instrumentos estão fazendo. Ou então que você queira se divertir ou tirar outros instrumentos, você aprende vários instrumentos da mesma música, enfim, né? São muitas opções. Eu aconselho você a dar uma ênfase para o instrumento que você quer aprender. E em alguns casos você, infelizmente, terá que arrumar os outros instrumentos porque pode se tornar confuso, caso estejam
É, caso tenha instrumentos tocando notas erradas, né? Se você dar play, você vai notar essa confusão, vai te atrapalhar. Você pode pegar o timing da música diferente, do jeito certo. Ou então pode ter uma ênfase em notas que não é para ter ênfase e etc. Talvez uma melodia possa ficar diferente. Tudo por conta disso, né? Então é, é importante você ter um bom senso, né? Para não perder muito tempo com arrumando coisas desnecessárias, mas também sem negligenciar a educação, né? Sem negligenciar o aprendizado que você vai ter da música. É, aqui, por exemplo, é uma coisa que, que eu notei aqui, é esses símbolos, né? Aqui eu posso tirar essas acentuações, só que a acentuação fica em nota por nota, né? Aqui, você tirar um, tirar dois, tirar três. Para conseguir tirar isso aqui pode dar muito trabalho, né? Eu também posso selecionar um e botar assim. Será que tem como eu tirar todos de uma vez? Se tiver, é só tentar, né? Você seleciona tudo aqui, ó, e aperta aqui. Botei em todos. Se eu clicar de novo, vai sair de todos. Pronto, saiu de todos. Limpei essa ênfase aqui que tinha, que eu não acho necessário para mim, pelo menos. É, Ctrl F. Eu vou estar demonstrando assim mais ou menos. Vou ver tudo o que for possível arrumar, né? Mas no seu caso você pode arrumar só o que for mais útil para você, né? E eu ainda nem ouvi a música com vocês. Isso aqui é só o básico, né? Que tem que ser arrumado para tirar toda a confusão que pode acontecer, né? É, aqui outra coisa que eu reparei, ó, geralmente as notas todas vêm, a nota padrão vem nesse aqui, né? Que é o forte. Eu também acho irrelevante mexer nessas variações, né? Porque você não vai ler isso aqui não fica escrito, né? Então, é, pode virar uma bola de neve. Em alguns momentos você acha que a nota tá baixa, no Guitar Pro, né? Que você não consegue ouvir a nota quando vai ver, é porque alguém inventou de colocar essas variações na guitarra, né? É, só em poucos casos eu acho necessário ou eu acho útil colocar variações e no caso é só na bateria, porque a bateria tem um crescendo, né? E é muito trabalhoso trabalhar o crescendo da bateria utilizando a ferramenta é, de volume, né? Esse tipo de volume aqui, eu acho muito trabalhoso. Então, o mais natural na bateria é justamente utilizar esse tipo aqui de escrita, né? Usar esses pianíssimo e tal. Até porque é o correto, né? De se escrever. Enfim, como eu tava vendo aqui, ó, em alguns momentos, principalmente quando tava com essas acentuações, a acentuação muda a força das notas aqui, né? Quando eu tava aqui embaixo e cliquei em algumas, estava mudando, né? Então, o que que geralmente eu faço? Mesmo depois de ter tirado a acentuação, eu seleciono a pista inteira, Ctrl A e clico no forte. Em alguns casos, você pode encontrar a tablatura com nota fantasma, é, que seria essa aqui, né? A Ghost Note, que é o O. Quando tu coloca a nota fantasma, também muda a força da nota. É, então, geralmente, você tem que ver, né? Porque em alguns casos, as notas fantasmas que eles escrevem, elas fazem sentido. Elas fazem parte da tocabilidade, em outros casos fazem parte só da teoria, sabe? Tipo, é como se tivesse a nota que o artista não tocou, mas que ela faz parte do acorde. Infelizmente, as pessoas às vezes acham que isso é relevante, só que para mim deixa a tablatura menos precisa ainda, né? Ela te confunde, ou ela, tipo, faz você ter que fazer mais do que precisa, né? É, Enfim, como aqui nessa pista eu não vi que tem Ghost Notes, eu
podia simplesmente ter selecionado isso aqui, né? Inclusive, mesmo se tivesse, só Ctrl A, né? Selecionar tudo e ir no Forte. Outra coisa que eu acho irrelevante aqui, né? É essa confusão que tem aqui, ó, que é esse tipo de nota, que é chamada de apogiatura, né? Aqui é o G. Eu geralmente tiro isso aqui, porque às vezes causam alguns problemas de reprodução do Guitar Pro. E, inclusive, é, o padrão que vem no Guitar Pro, por exemplo, se eu clicar no G em uma nota que não tem, vem nesse padrão antes do tempo, né? Mas a maioria das apogiaturas de verdade que os artistas tocam, ela não acontece antes do tempo da nota, né? Ela acontece no tempo, ela ocupa um pedaço do tempo daquela nota, né? Então, aqui, por exemplo, essa aqui ó, ela está no tempo. Pelo menos alguém mudou, mas em qualquer nota que tu vai colocar, vai vir antes do tempo. Muita gente não se preocupa e só coloca a apogiatura lá. Aí fica escrito certo, mas em alguns momentos, quando você ouve a tablatura, vai estar notas fora do tempo, né? Enfim, o que seria a nota antes do tempo? Se eu colocasse um aqui, esse um vai tocar antes desse 3, vai tocar antes desse 3, entendeu? É como se esse um estivesse ocorrendo entre o 3 e esse outro 3. A apogiatura é tipo uma nota, mini nota, né? Que tu não precisa editar o tempo para colocar tempos pequenos aqui, né? Que seria esses tempos aqui, né? Desses três tipos de nota. Enfim, então geralmente, mesmo se tiver certo ou errado, eu geralmente tiro, né? E como é que eu vou saber como que eu vou tirar isso aqui, né? Primeiro eu limpo, né? Tipo, qual é a nota que é essa aqui? É o 3, né? Então, um minuto. Ctrl Z. Ó, é um 3 e ela tá fazendo slide. Pelo menos quem fez essa tablatura se importou com esses detalhes, né? Mas a maioria das tablaturas não se importa. Então eu já vou logo tirando. Aí aqui é um 3 fazendo slide. O que eu faço para colocar esse 3? Eu divido essa nota, né? Apertei mais teclado numérico. Aí eu copio, colo. Eu coloco o 3 aqui. E eu faço o slide. Como é uma apogiatura, provavelmente o tempo de duração dessa nota é menor. Então eu aumento esse e coloco um ponto dessa, né? Vou só ouvir aqui só essa pista para ver como é que tá. Mas primeiro vamos ouvir só um pouquinho da música. Eu não sei se aqui vai ter direitos autorais, censura do vídeo por causa disso. Tomara que não, né? Mas é, tem que ouvir a música, né? Senão como é que a gente vai aprender? Enfim, né? Vocês podem ver que nem dá pra ouvir direito esse slide. Talvez ele nem exista. Ou você consiga ouvir ele só em alguns outros trechos, tipo por aqui, talvez. Não dá pra saber se tem ou não tem, né? Porque a música é bem baixinha, né? A guitarra, ela aparece do lado esquerdo. É, como eu vi aqui, né? Ela tá bem mais do que 5, né? Aqui é o 7 por aí. Outra coisa também, nunca deixo em 8 porque 8 é um bug do Guitar Pro aqui, eu sempre deixo em 7. Às vezes você pode botar em 7 salvar, e quando abrir a tablatura vai estar em 8. Não sei explicar esse bug do Guitar Pro. Mas é um, só um detalhe, né? Só um detalhe técnico, não vai interferir muito assim, né? Enfim, como é que tá isso aqui? Esqueci que eu deixei o Guitar Pro no mudo.
Inclusive tem esse recurso, né? Você pode ou dar play na música que você gosta, dar play no Guitar Pro, mas deixar o Guitar Pro no mudo, né? E aí você pode ver a cifra andando, tocando, né? Junto com a música, mas não tá atrapalhando a música. Você ouve só a música. Se você fizer a tablatura nos tempos certinho, no BPM aproximado, isso pode te ajudar muito. Você não precisa aprender ouvindo o Guitar Pro, né? Totalmente. Em, em algum avanço de aprendizado, você pode tocar ouvindo a própria música, né? E lendo o Guitar Pro. Enfim. E percebam que esse 3 aqui, ele quase não aparece justamente porque ele é uma apogiatura. Você não. É, é um dos motivos que eu também não deixo a apogiatura, é porque ele causa esse problema de áudio, né? Você não consegue ouvir a nota corretamente. Em alguns casos, o Guitar Pro dá até uma pausa, assim, tipo, na nota e ela não soa. Então eu sempre arrumo. Essa aqui ficou certo, né? Então eu vou copiar isso e colar em todas as apogiaturas que são iguais, né? É, na tablatura inteira. Porque isso aqui é um riff. Como eu disse em outros vídeos, né? O riff é só uma repetição de uma melodia, de uma harmonia. Então, nas músicas estrangeiras é muito frequente, né? O riff acontecer várias vezes durante a música. E não quer dizer que a música ficou repetitiva, quer dizer que ela ficou. é, que ela tem uma identidade, né? O riff dá a identidade pra música. Tem essa outra aqui que eu vou arrumar só quando eu chegar aqui, né? Enfim, Ctrl S. Lembrando que se você salvar assim, né? Quando você abrir de novo, vai vir com esse solo aqui. Então, geralmente, Ctrl S sem e depois eu coloco de novo. É, aqui, né? Essa tercina aqui, ou que altera para alguns, eu não, eu não arrumo muito, né? Esse aqui tá tranquilo. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma tentativa aqui, né, de arrumar, tipo, sei lá, colocar um ponto aqui, tirar aqui, diminuir ou apagar para ver se funciona, né? Mas às vezes não vai, né? Eu colocar alguma coisa aqui, enfim, pode ser, você pode tentar ou não, né? Aqui, ó, Ctrl C, colo, aí eu vou fazer do jeito que tava aqui, né? Enfim, é sempre uma questão de tentativa, né, para você saber se dá para arrumar, se dá para simplificar mais do que já tá aqui, né? Que aí vem muita informação desnecessária. Aqui, outra coisa, né, que podemos ver é que aqui essa repetição 4 compasso, depois 4 eu coloco uma barra aqui, né, pra não ficar tão perdido assim na música, né? E outra aqui, ó, porque de longe você já consegue enxergar a mudança, né? Só nessa música aqui, né, eu já coloquei, já arrumei as apogiaturas que não tem nada a ver, né? Ctrl S aqui. Aqui também eu tenho essa nota acentuada e eu acho que, assim, para você que sente a música mesmo, que você ouve de verdade, não precisa, né, ficar colocando essas acentuações, porque é uma coisa mais de feeling, né? É mais importante você é, tirar, porque aí você consegue enxergar, né? Mas caso você precise realmente ser uma pessoa específica, a nota específica e tal, aí você pode deixar, mas no meu caso eu prefiro não ter, né? Essas acentuações que eu acho importantes são geralmente esse tipo de acentuação, né? Que é com staccato.
Aqui, quando a gente tava ouvindo, né? Deu pra notar a acentuação do que tava escrito, né? Tipo, que na primeira ele toca com força e na segunda é bem, tipo, pausado, né? Bem leve. Primeira é volumoso e na segunda bem sutil, né? Digamos assim. Eu não sei muito a estrutura da música, mas talvez esteja certo. O que que é a estrutura aqui? É tipo verso, refrão, mas não sei se essa música tem refrão, não sei a letra. O solo, aí aqui outro solo. é, Depois desse solo veio o verso aqui, né? Enfim, talvez a estrutura dessa música esteja de boa, já que ela está completa, digamos assim. Então aqui, basicamente, não teve muito que arrumar nessa pista, né? Esse PM aqui, será que faz sentido? Não sei. Quando chegar aqui, eu olho. Talvez não seja muito relevante, né? Ficar mudando tudo, deixando tudo certinho, né? Aqui, outra coisa, essa apogiatura aqui, né? Aqui é um hammer, né? Eu vou corrigir isso aqui. Ctrl Z, né? Porque eu apaguei. Só pra ver, né? Um 3 e um hammer. Hammer, no caso, hammer on, né? Pra quem estuda guitarra. H aqui, ó, no Guitar Pro. É mais rápido. Aí, aqui, ó. Seleciono o Shift pra cima e pra baixo. Ctrl C. Aí, Ctrl V aqui, ó. Tira o hammer, né? Que eu copiei. Aqui, ponto. Pronto. Tá a mesma coisa que tava com a apogiatura. Só que agora você tem certeza que a nota tá aqui, né? E às vezes a apogiatura não dá essa certeza. É um bug, né? É, o hammer é a técnica da guitarra de bater o dedo na próxima casa sem tocar ela com a mão direita. Enfim, quem é guitarrista sabe. Aqui, ó, outra apogiatura. Tcharam. Aqui, ó, 2 no tempo, hammer. Aí eu diminuí com mais, copiei 3 só para colar aqui. E essa nota tem a duração menor que essa, então eu diminuo e essa aqui eu coloco ponto. Provavelmente o mesmo som. Aí já dá uma simplificada é, expressiva, né? Porque aqui não fica essas notinhas pequenas que pode te dar dificuldade de enxergar, né? De saber qual é o número. Então é melhor colocar o número normal, né? Pra deixar mais bruto, assim, mais refinado possível, digamos, né? Aqui, com, com o tempo, você vai percebendo que a maioria das apogiaturas que você tiver que corrigir, geralmente vai ser o mesmo padrão. A nota menor que a outra e a outra com um ponto. Porque essa nota aqui, né, que é esse símbolo, era mesmo desse. Então, a apogiatura vai ficar nessa escrita aqui. Quando o símbolo muda, que é, por exemplo, esse que era a semínima, né, com a bolinha é, vazia, digamos assim, aí você tem que fazer esse copia e cola dessas notas pequenas aqui para ficar igual, né? Mas nesse caso aqui vai ficar esse tipo de quase sempre esse tipo de escrita, né? Pode mudar a nota, mas o tempo é sempre o mesmo. Enfim, aí eu colocar aqui, né? 3 3 H mais é outro asterisco para colocar o ponto, né? Ponto de aumentação. Às vezes eu costumo corrigir esses X aqui, né? Porque, ó, o X no zero. Não existe um X no zero, né? O X é quando você abafa a corda com a mão esquerda e, tipo, com os dedos
soltos assim, sem nem apertar uma casa, a ponto de ficar só uma coisa bem percussiva, né? Mas não tem como tu abafar uma corda com a mão esquerda na casa zero, né? Impossível. Então, eu geralmente coloco o X no lugar mais provável que ele vai estar, nas casas mais prováveis, que é geralmente, quase sempre, é a casa, é, é as casas da próxima nota, né? Que aqui no caso é esse 3 e esse 2. 3, 2. Se eu quiser ainda, dependendo do caso, mas como essa música é leve, eu deixo só esses dois, né? O X aqui, mas quando a música é muito percussiva, que usa muito X e tal, eu coloco a nota inteira, né? Que seria um aqui. Um, 2, 3, entendeu? Mas provavelmente isso aqui não dá muita diferença, né? Só deixa um pouco mais organizado. Com o tempo você consegue reparar que se tiver esse X aqui no zero, no momento do X, às vezes a música vai parecer desafinada. Porque o X na casa, ele também tem uma nota específica. Se eu colocar o zero aqui, você ouviu o X no zero. Se eu colocar no 30, o X no 30 também dá pra perceber a nota, entendeu? Então, como essa música é mais um feeling mais leve e tal, não preciso colocar um X no acorde inteiro da próxima nota, né? E é basicamente isso, né? Essa pista aqui, né? Porque a música só tem uma guitarra. Ó, esse outro aqui geralmente vem com algumas informações, né? Song fade out. O que que é o fade out? É quando a música vai acabando, diminuindo o volume, né? No caso, os fade outs eu sempre coloco na pista de percussão. Não importa o que esteja acontecendo na percussão, né? Aqui, nesse caso, eu já vou colocar aqui, ó. Eu seleciono a pista de bateria, percussão, etc. Tiver a pista de percussão, ou seja, com a bateria alternativa, assim, que não é a bateria tradicional, eu coloco na de bateria tradicional. É, aí aqui, né, F10, volume, coloco no zero todas as pistas e 16 tempos. Aí eu vejo, né, aqui no caso, 16 tempos acaba na metade aqui, né, então eu colocaria 32. Como não tem 32, como é que eu faço? Aqui tava no 11, né? Mas eu vou ajustar. Outra coisa que eu não falei, né? Que eu ajusto todos os volumes dos instrumentos principais pro volume 13, que é o volume padrão. Porque fica no equilíbrio perfeito se você... é, como o MIDI são notas robóticas, né? Elas são muito bem iguais, né? Da nota 1 a 30 e de quase todos os instrumentos têm um certo mesmo volume perceptível, né? E o 13 seria a nota o volume zero, digamos assim. Então, é, como é que eu faria aqui, né? Apesar de estar no 11, eu vou colocar no 13 aqui, né? Já coloco tudo no 13. Em alguns casos, essa igualdade de volume não é tão evidente, né? Às vezes, tipo, o violão ele fica muito alto em comparação com os outros instrumentos. Então, geralmente trabalho só com esses volumes, né? O 13 para todos os instrumentos no nível igual, né? O violão ou alguns instrumentos de eruditos, tipo violino ou teclado ou alguma coisa assim. Eu coloco no 10 ou no 11, geralmente no 10. Mas se não tiver, se tiver muito alto ainda, eu coloco no 8, né? Que é a metade do máximo. O máximo é 16. E solos, que são solos mesmo, eu coloco no 16. Ou instrumentos difíceis de serem ouvidos no fone, né? Quando você der play no Guitar Pro.
ou até na caixa de som, né? Que você precisa colocar a música muito alta para conseguir ouvir, que no caso o baixo, em alguns momentos. Mas geralmente é isso. Aqui eu coloquei todos em 13, mas posteriormente que eu vou estar vendo, né? Se esses instrumentos aqui alternativos vão estar no volume adequado para atrapalhar ou não a música, né? É, e voltando aqui, né? Aqui era no 16, né? É, aliás, aqui era 16 tempos, né? Mas 16 é tipo o dobro. Então eu vou ter que dividir metade. Ou seja, com a metade de 13 é 6 e alguma coisa. Mas geralmente eu coloco no 8, né? Porque quando acontece um fade out, ele não é igualzinho, né? De acordo com a nossa percepção auditiva, quanto mais baixo vai o volume vai diminuindo aqui, ele diminui logaritmicamente falando. Ou seja, o 8 aqui você não você percebe mais variação de volume do que você percebe entre um e outro, entendeu? Ou seja, se eu colocasse exatamente na metade do 13, né, que é 7 ou 6, dependendo para onde você for arredondar, talvez tenha uma mudança de volume muito alta, né? E você note isso, isso acabe atrapalhando a música, né? Então, no caso, eu sempre coloco 8, mesmo que todos os volumes já estejam em 3. Eu coloco no 8, e aí no segundo aqui, né, que tu vai notar vendo aqui onde é que acabou o 16 tempos, aí aqui eu coloco no 0. Isso porque essa cifra, ela tá bem, ó, vocês podem ver que aqui ainda não acabou, né, mas sempre acontece isso, né, ter alguns compassos. Aqui é só uma repetição, né, geralmente o artista termina a música com fade out e com umas repetições comuns, né. Aqui é bem legal quando tem alguns acordes, mesmo em volume zero, né? Porque dá tipo uma, uma métrica bem parecida, né, com a música no Guitar Pro, né? É importante quando as pessoas que arrumam tablaturas elas fazem isso, né? Porque dá um espaço aqui, né? Porque senão fica muito comprimido, digamos assim, o, se tu estiver tocando a tablatura, ela acaba exatamente no zero, sabe? Você não tem aquele silêncio depois da música, né? Que é uma coisa que deixa a tablatura mais parecida com a música, digamos assim. É, tipo, isso pode ser um pouco irrelevante, mas psiquicamente falando, é como se você essas esses compassos aqui sobrando, é como se você ficasse na mente de que, tipo, a música acabou, mas, tipo, ela ainda tá tocando, só é só o volume que abaixou, entendeu? Digamos assim. Não tem uma pausa brusca. Enfim, voltando aqui, né? Aqui, por enquanto, tá tudo certo. O que eu iria arrumar aqui, né? Seria só se eu notasse que tem alguma diferença muito grande aqui, tipo, talvez esse 5 aqui não faça sentido nenhum. Porque o PM, né, palm mute, abafar as cordas com a mão direita, aqui seria mais uma música leve, tranquila desse jeito, não é muito comum, né? Palm mute é mais comum com tocadas rápidas ou quando o riff é com mais palm mute, né? Um palm mute do nada aqui, sendo que o resto é tudo suando de boas assim, aí do nada o palm mute, sabe? Isso não faz muito sentido pra mim. Mas no caso, ouvindo, né? Tô falando só, tipo, do que eu tô vendo, não do que eu ouvi ainda da música. Aqui por enquanto já foi, né? Aí eu salvo, vamos pra próxima pista, né? Aqui eu já vi, né? É, esse, essas apogiaturas aqui, ó, que aqui é um exemplo clássico, né? Que
Olha o tanto que fica poluído, né? Esse troço aqui. Um 5 e um 5 mó pequenininho. Às vezes eu não enxerga direito, vê um 6, né? Isso, inclusive, aqui em cima, né? A notinha é muito pequenininha. O músico profissional que pega coisa de tablatura, pega música na tablatura, ele vai penar, né? Com essa visualização aqui, né? Que não dá pra ver. Mas aí segue um padrão também, né? Eu quase nem ouvi a música e já sei o que dá pra arrumar antes de ouvir, né? E o importante é isso, você arruma primeiro a estrutura, né? Você ajeita o terreno para depois você se dedicar para o trabalho mais refinado, né? Que é no caso ouvir a música e ver se está escrito corretamente. Porque senão você ficar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, você vai ter um cansaço maior, entendeu? É como se você estivesse dividindo a tarefa em pequenas tarefas. Primeiro você arruma o que está errado sem precisar ouvir, desgastar o seu ouvido, digamos assim, né? Cansar o ouvido, cansar a mente tentando tirar a nota, né? Primeiro você arruma só o que de cara já precisa ser arrumado e ajeita a sua estrutura, né? E depois você se dedica com o tempo para deixar mais refinado, né? Aqui no caso, antes de arrumar aqui, eu já vou arrumando aqui, né? Porque geralmente baixo, né? Vem no zero, não vem no um. Aqui é algumas viagens, né? Que as pessoas que arrumam tablatura têm, né? Querer colocar um pan do nada aqui. Esse piano aqui talvez seja um pouco mais certo, olha lá, igual eu falei, né? Eu coloquei no 7 aqui e ficou no 8. É um bug, né, do Guitar Pro. Mesmo jeito que aqui provavelmente não é 6, né? Pode ser 7. Eu vou deixar assim, porque geralmente a maioria das músicas elas têm uma panorâmica é, proporcional, né? Simétrica. Que o instrumento toca num pan de um lado e o que toca do outro lado é na mesma intensidade, né? É no mesmo valor, só que oposto. Obviamente, né, que com as nuances de um áudio real de verdade, né, de um áudio de guitarra, de um áudio de flauta, de bateria, enfim, é, nem, obviamente, se você colocar o mesmo valor do lado oposto, isso não quer dizer, né, que você vai ouvir uma coisa simétrica, né? Porque o áudio de verdade ele tem muitas nuances e variações, somando isso com a nossa percepção auditiva, né? Que não é igual para todos os instrumentos e frequências. Então, no caso aqui, eu coloco o pan num valor simétrico, digamos assim, é, num sentido de percepção, né? Para ficar mais organizado, porque não faz sentido colocar um 7, outro 6, um tanto número assim, só cansa mais a sua mente, né? E aqui, né? Voltando aqui, né, pro baixo, uma coisa muito importante para quem arruma o baixo é que a maioria dos músicos eles não tocam é, notas soltas assim, ó, de corda solta, é, ao acaso, assim, né, como se fosse simplificar e deixar mais fácil. Para você, quem é baixista, assim, já deve ter reparado, né, que o controle que você tem tocando notas soltas assim, né, é muito menor do instrumento, né? Porque é muito mais fácil acontecer algum erro quando você fica tocando corda solta. Então, geralmente, quem arruma tablatura, assim, e não é baixista, fica arrumando com essas notas soltas aqui, como se isso fosse deixar melhor. No caso, não. No meu caso, eu prefiro colocar a nota mesmo de verdade. É, Só que aqui no caso a gente só vai descobrir depois de arrumar a tablatura e ouvir, né? Por enquanto, talvez isso não faça sentido, né? Do jeito que está escrito. Geralmente o baixo tem prioridade para as cordas mais graves, né? É, as mais baixas, digamos assim. E no caso, ficar fazendo uns riffs assim em corda aguda não é muito comum, né? Principalmente porque, se, por exemplo, se eu quiser passar esse riff aqui para as casas superiores.
Aqui um 10, aqui seria um 12. Outra coisa, né? Se você segura o Alt para cima e para baixo, mudando a corda, né? Mantendo a nota, a apogiatura não faz, entendeu? Então, outro problema da apogiatura que eu prefiro não ter apogiaturas na tablatura, sim, nos instrumentos, né? É por causa disso que tu não pode mudar a nota. Você tem que escolher a nota e apertar o G para mudar ela, né? E aí nem sempre, aí você tem que calcular mentalmente qual é que seria na outra casa. Aqui no caso seria 10, né? Mas é só por eliminação. Se 5 é 7, se, se é se o 7 vai pro 12, o 5 vai pro 10, né? Porque é 2, diferença 2, né? Então aqui, é, se você lembrar do baixo, né? Você sabe que o baixo é maior que a guitarra, né? De comprimento, de braço e tal. Então é muito mais cansativo para um baixista, por exemplo. Mesmo que ele tenha mãos grandes, mãos largas, sei lá. Ou que ele use um baixo pequeno, o que é mais raro, né? A maioria dos riffs no baixo, né? Ou quem toca baixo com frequência, sabe que as casas mais graves, assim, que tem menos valor, tipo o 3, por exemplo, o 5, tem uma distância muito maior dos dedos, né? Então, para tocar o 3 e o 5, elas estão distantes, né? O que com o tempo você talvez nunca tenha pensado nisso, né? Quem é baixista, você só simplesmente percebe que é mais fácil tocar um riff desse nas casas 10 e 12 do que na 3, 5, e 5, 7, etc. Então, é muito comum, né? Esses riffs assim, na verdade, estarem errados. Primeiro que a pessoa não é baixista, é, ou porque ela não sabe, né, dessa informação. Então, tipo, geralmente esses riffs assim, muito repetitivos em casas pequenas, eles são, na verdade, nas casas maiores, né? Maior que eu falo com o valor maior, tipo 10, 12, que as casas são menores em distância, né? O que dá menos dor na mão, menos cansaço, etc. Isso em muitos momentos também equivale para guitarra. É, inclusive o Tommy Iommi, né? Que é o guitarrista do Black Sabbath, tem muitos riffs dele que ele toca nas casas superiores, né? Nas cordas mais graves, justamente tanto por causa dessa distância das casas, né? Mas porque ele tem um problema, né? Que ele teve uma amputação lá de 2 dedos da mão esquerda, então ele usa umas próteses no dedo, né? E aí ele tem muito mais facilidade de tocar os riffs que ele criou nas casas que tem menor distância, né? Então, sem falar que o Black Sabbath tem uma tentativa, né, de fazer não é uma tentativa, né? Tem uma licença artística, né? Licença poética, sei lá, que eles tentam fazer uma música dark, né? Uma música grave, pesada. E mesmo tocando a mesma nota em cordas diferentes, a corda mais grave vai ter um timbre mais grave, né? Então, é proposital que a maioria dos riffs do Black Sabbath também tenha essa regra, né, de tocar é, as cordas mais graves. Então, talvez isso também influencie o baixo. Então, provavelmente esse riff aqui deve ser nas cordas mais graves. Mas, por enquanto, voltando aqui, né, eu não vou transcrever, né, essas notas aqui. Eu vou simplesmente arrumar as apogiaturas primeiro, né? Até porque tem esse ligado aqui, ó, que é essa nota fica suando aqui, né, enquanto faz essas outras. Então, para não correr o risco, um passo de cada vez, né? Primeiro o mais simples e o mais repetitivo, que dá para arrumar com Ctrl C, né? Depois vamos para as coisas mais específicas. E mesmo com Ctrl C, né, é mais legal, é mais interessante você fazer o Ctrl C e Ctrl V do que mais se repete primeiro, né, para depois escolher uma segunda coisa
e também se repete, mas não com tanta frequência, né? Que aí já agiliza muito o trabalho. É, aqui eu vou arrumar, né? 5 e 7. É a mesma regra lá da guitarra, né? Provavelmente o 5 vai ser é, nessa nota, nessa nota relativa, é, menor do que o 7, né? E o 7 provavelmente vai ter o ponto e o 5 não. E aí fica igual. Aí o que vamos fazer aqui, né? E aqui é um hammer, né? Será que o baixista fez um hammer também? Provavelmente. Já que essa música já teve a tendência, né, de você viu, né, na da guitarra que a apogiatura dela tá bem correta, né? Talvez isso me faz pensar também, né? Será que essas notas estão na casa certa? Porque se a pessoa quis fazer a apogiatura correta, pode ser que ela tenha tido o cuidado, né, de ver se eles tocam nas casas certas também, né? Tipo, assistindo algum vídeo no YouTube ou ouvindo alguma master track, enfim, né? É, e a maioria das tablaturas é assim, né? Você vai vendo mais ou menos o que cada pessoa que criou a tablatura, né? Você vai vendo se ela foi desleixada, se ela não foi. Isso faz você confiar ou não no que está escrito, né? Às vezes tem muita coisa errada, então isso influencia você a querer a ser mais minucioso, né? Agora, quando tem tablatura muito bem certinha, assim, esteticamente, inclusive, você consegue perceber, né? É, isso influencia, né? Você, a talvez não precisar arrumar tanto a tablatura, né? Você ter mais confiança na pessoa que fez a tablatura, né? Enfim, aí aqui eu vou arrumar, né? Isso aqui. Aqui eu aperto mais, copio, colo 5, mais, aí, asterisco. E aqui, o que que vai acontecer? Isso aqui também tem aqui, né, o hammer, né, o hammer 1 H aqui no teclado. Isso aqui é a mesma coisa, só que com essa ligadura aqui, né? É ligadura ou é legado? É ligadura, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, né? E eu vou colocar o L aqui. Vai ficar mais limpo, né? Só que em alguns casos isso aqui atrapalha, né? Tipo, aqui embaixo não tem muita diferença, mas aqui em cima com esse traço passando na frente das outras notas, às vezes fica meio confuso, né? Então você pode ter a opção também de colocar ligado em todas, né? É, cada caso é um caso. Em alguns momentos eu coloco todas, em outros eu coloco só na última, né, do compasso. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar exatamente esse trecho aqui, é, e colar exatamente. Opa, foi mal. Ou eu também posso fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Copiar junto com esse 5 aqui e colar o compasso inteiro, né? Fica bem mais rápido. Aqui tu pode ver outro padrão, né? Esse 5 aqui, 3 5. Aí, aí aqui, ó, exatamente a mesma coisa. Aí vem um com esse aqui, tananã. Aí vem assim, aí vem tananã, assim, tananã, assim. O que eu posso fazer? Eu posso copiar os quatro, porque já vi que eles se repetem, e colar aqui. Infelizmente, algumas vezes se você fizer isso, você vai tirar a barra dupla que já estava lá. É, o que eu posso fazer? Não, aqui nem vale muito a pena, né? Eu só vou fazer aqui de novo, sempre olhando, né, para ver se tu não tirou alguma nota, alguma variação que tinha, né? E você acaba perdendo, copiando e colando, né? Aí aqui de novo, que colocar a barra aqui, né, que tava aqui. Aí aqui a música já mudou um pouco, né? Ó, aqui. Só vai pra esse aqui. Tanana. É... Só que isso aqui se repete muito, ó.
Aqui tem esse zero, aí aqui volta, né, pro padrão de novo. Aqui eu vou já colar aqui. Inclusive eu vou fazer isso, eu vou ver na música toda onde tem esse padrão aqui para depois ver onde tem esse. E aí fica bem mais rápido do que ficar copiando e colando. Você copia uma vez e cola várias vezes. Às vezes, e tem que prestar bastante atenção, né? Ctrl S. Tem que prestar bastante atenção aqui, né? Para você, em alguns momentos, quando você copia e cola, às vezes muda a posição de alguns compassos. E aí você pode acabar se perdendo um pouco, né? É, e você pode acabar esquecendo, né? O que que tava ali antes, né? Aqui, por exemplo, aqui vai estar aqui, né? Mas quando eu copiar e colar, talvez mude de posição. E aí você acha que fez uma grande alteração, mas não fez. Só o compasso ficou um pouquinho maior, sabe? É importante estar sempre atento, né? Aqui, ó, por exemplo, não tem esse 3, 5, 3 aqui, apesar de ter essa nuance aqui, né? Então, aqui tem que prestar atenção. Aqui, no caso, não caberia cópia e cola. Já aqui caberia. E as músicas geralmente são assim, né? Elas são repetições de padrões e repetições desses padrões e uma brincadeira, né? Uma variação dos padrões, colocando um padrão, tirando o outro, colocando esses padrões em ordens diferentes. É isso que faz a música, né? É, e não necessariamente isso tornar algo ruim, pelo contrário, tornar algo bom, né? Porque uma música com muitas variações você não consegue prestar atenção, né? Ou você não consegue ter muito interesse, né? A gente precisa de um meio termo entre constância, né, e variações. Aqui já foi, né, a primeira parte. Agora eu vou copiar esse padrão aqui, né? Aqui no caso eu posso ir eu colando aqui, né, só esses compassos, porque esse aqui não tem o que arrumar, né? Ele já tá arrumado. Aí eu tô colando aqui só as apogiaturas, só para tirar as apogiaturas. Até porque se eu ficar aqui com essas repetições 3, 5, 3, 5, 5 com a apogiatura acontece tanto, eu prefiro fazer individualmente esses compassos para eu não correr o risco de me perder, né? De ver se repetiu muito, se repetiu outro. Porque mesmo conhecendo a música um pouco, eu não conheço a estrutura dela, né? A estrutura de repetição desses padrões. Mas aqui com o tempo, quando você vai arrumando, você pode ir percebendo que você vai memorizando indiretamente, né? Essas repetições desses padrões. Então, por exemplo, se você é baixista e tá vendo esses padrões aqui, ainda mais no baixo, né? Que tem muitas repetições e menos melodias, né? Geralmente. Aí aqui você já consegue ir aprendendo um pouco mais rápido essa música, né? Porque você vai vendo esses padrões. Aqui, por exemplo, que isso aqui se repete, ó. Aqui, 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 aqui. E tudo no 4x4, né? No 4 repetições e 4 vezes o mesmo padrão, etc. Aí aqui você aprende, por exemplo, que antes do verso vai ter essa coisa aqui, esse fio, né? Em inglês, ou virada em português. E é isso, não é muito difícil ir arrumando as tablaturas, né? É só um trabalho mais ou menos braçal, né?
A questão vai ser se você quiser mais precisão, né? Se você quer fazer uma coisa bem feita mesmo, uma coisa refinada, que seja até parecido com o artista. Porque, por exemplo, se você quiser aprender a tocar várias músicas do Black Sabbath, e quer fazer um cover do Black Sabbath, ou quer aprender algum trejeito do Tom Iommi, se for na guitarra, ou do baixista, que eu não sei o nome agora, você com certeza vai querer arrumar nas casas certas, por exemplo. Porque aí você vai aprendendo, né, os padrões do artista. Aí quanto mais você arruma uma música de um artista, você aprende muito mais o que que vai. Você tem muito mais chance de prever, né, o que que vai dar certo ou errado na próxima música, né? É, inclusive por causa desse exemplo que eu dei, né? Que tipo o baixo, por exemplo. Eu falei de os riffs do baixo estar nas casas um número mais alto, né? Nas cordas mais graves. Isso é um padrão que se repete no baixo de várias músicas, né? Igual o trejeito do Tom Iommi de tocar as músicas nas cordas mais graves, com as casas mais juntas, né? Por causa do dedo dele. Mas é o timbre, sabe? Se você quiser alcançar um timbre parecido com o da música, você vai ter que tocar desse jeito, né? Porque foi assim que foi gravado. E é assim que o artista toca, né? Visto por milhões de pessoas tocando daquele jeito, né? Então, você ou cria uma repulsa, né? Ou uma repulsa por tocar tão diferente do artista, né? É, fazer um cover mais ou menos, né? Ou você cria uma admiração, né? Muitas vezes consciente ou inconsciente, é uma impressão, né, no público de que você está fazendo uma coisa bem feita, né? Uma coisa refinada. E uma das coisas que mais causa essa impressão é justamente esses detalhes, né, que passam despercebidos pelos nossos pensamentos, mas a gente nota inconscientemente, né? A gente nota subliminarmente. Então esses detalhes podem não fazer tanto sentido para você, né? Mas com o tempo você percebe que os detalhes tornam uma coisa atrativa ou repulsiva, né? Você peca nos detalhes, pode ser que a coisa fique repulsiva. Então é importante, né? Você ver isso. É, aqui no baixo eu percebi que não tem muito, né? O que arrumar. O máximo que chamou atenção é essa nota suando aqui, né? A corda zero. É a corda solta na casa zero, né? No caso. Isso aqui, essas repetições aqui, só ouvindo a música para saber se tem alguma variação ou não, né? Outra coisa, né? Ctrl A, selecionar tudo e ir no forte, né? Aqui a percussão, por exemplo, ela só tá nesse 81 aqui e não tem muita coisa, né? Como a música é calma, talvez nem precisasse, né, ter a percussão aqui, né? Mas para fins didáticos, geralmente eles colocam aqui, né? O que que é o 81 do Guitar Pro? É um triângulo aberto, aquele triângulo do forró, né? Será que tem isso na música mesmo ou é só uma simulação, né? Porque geralmente vai fazer a tablatura, não tem, né? No Guitar Pro não vai ter uma coisa tão parecida assim, né? Então geralmente coloca uma coisa que mais se aproxime daquilo, né? Tipo, talvez algum elemento, né? Só ouvindo a música para saber o que que é. Talvez seja um triângulo ou não, mas geralmente a pessoa que faz a tablatura prefere colocar algo parecido, mas que esteja lá, né, para acompanhar o tempo, para deixar mais rico o áudio, né, do Guitar Pro, do que não ter nada, né? E aqui no caso, todas as notas estão tocando nesse mesmo forte, né, que eu acho desnecessário nesse caso, né? Para mim tudo tem que estar no forte. E na bateria, em muitos casos, eu coloco as baterias tocando no
forte, fortíssimo, né? Que é a intensidade máxima do MIDI, né? É, principalmente se tu for exportar esse MIDI para algum, algum programa de gravação, por exemplo, se você vai usar um MIDI desse para fazer uma bateria eletrônica, num Cubase, num Reaper, Pro Tools, etc., com algum plugin VST e tal, você vai simular a bateria, você pode exportar isso aqui, né? Que é um arquivo que já vai estar a bateria escrita, né? De acordo com essa estrutura aqui, com os BPMs, etc. Só que nesses programas de simulação de bateria, né? Se você mudar essa intensidade aqui da nota, ele muda o som lá no simulador, né? Então é importante que você tenha um padrão também nas baterias, caso você pense em usar essa bateria para fazer algum playback, algum cover, alguma coisa, né? Então, geralmente, em todas as baterias, eu coloco tudo no forte, fortíssimo, sempre prestando atenção se não tem algumas notas na bateria que tenha ghost note ou algum crescendo, alguma coisa assim, né? Que aí, no caso, o crescendo tem que ser escrito mudando a intensidade da nota, né? E a Ghost Note tem que ser respeitado também, deixando a Ghost Note lá, né? E mudando a intensidade da Ghost Note, senão fica uma sonoridade equivocada, né? Mas aqui no caso era simplesmente selecionar tudo e mudar, né? A intensidade. Aí talvez o fato de como mudar a intensidade faz mudar o volume da nota, também quando for dar play na tablatura, verificar, né? Se a bateria não estiver incomodando, atrapalhando de ouvir os outros instrumentos, né? Provavelmente aqui não, né? Porque tá com pan só de um lado, né? A gente tem que ver. Aqui o piano, geralmente na pista de piano, porque eu não sou tecladista nem nada, eu não costumo arrumar muita coisa, né? Principalmente porque a tablatura no programa Guitar Pro não tem muitos timbres de piano, né? Mas aqui, ó, se eu quiser aprender essa música, por exemplo, eu posso olhar aqui, ó, teclado. Aqui eu posso ver as notas aqui, por exemplo, né? Se eu quisesse aprender essa música, era só olhar aqui, ó, para saber, né? Aqui, né, nesse piano não tem aqui um detalhe importante, né? Aqui tá só 6 casos, né? Por isso, aqui, qual seria a nota mais grave de todas que eu posso escrever aqui, né? É o zero da misona. Só que o zero da misona cai aqui, né? Se eu quisesse, e se eu quiser tocar essas notas aqui no teclado? Não tem como, porque é, é tipo uma adaptação, né? Guitarra pro piano ou teclado. Então, o que que eu teria que fazer para habilitar essas notas? É o que eu disse em outro vídeo, né? Você pode colocar um instrumento com 7 cordas, né? Aqui no caso o limite vai ser B2, né? Ou como é que ficaria aqui, né? Se você quiser arrumar, você só muda para 7 cordas, né? Aqui, o que acontece se eu transpor ou não? Eu sempre esqueço, né? Então eu sempre olho, né? Se eu colocar transpor, não transpor, ia aparecer a corda mais grave aqui, que é o que eu queria, né? Então deixa assim mesmo. Aí aqui, por exemplo, ó, eu já posso colocar a nota que estaria tocando é essa aqui, né? Eu não sei corretamente qual é o teclado, mas o padrão dos tecladistas, né, é que a mão direita geralmente toca toca 3 notas, enfim, né? Até porque, por exemplo, se você pega a sua mão e coloca num teclado, você vai ver, né, que o seu dedo só alcança até certo ponto, né? Então aqui, se você olhar para esse teclado aqui, isso aqui, a mão caberia aqui, digamos assim, né? Então, provavelmente essas notas, as 3 notas, elas são tocadas com a mesma mão.
enquanto que a outra mão toca a nota grave, né? Mas é só em alguns casos que a nota grave toca uma única nota. Aqui, provavelmente, nesse teclado, ele tocaria duas notas, né? Que é a oitava. Como eu não sou muito tecladista e nem vou tirar as notas do teclado, né? Do piano, que nessa música é mais um detalhe, né? Eu posso ou arriscar, né? De colocar a nota mais grave aqui, né? Que aqui é o G, então seria esse G, né? E ou então deixar assim mesmo, né? Aqui, inclusive, no caso, não tem nem como colocar o G aqui. Por quê? Porque aqui a nota mais grave, se eu ver aqui, né, que é o Si, só vai até aqui. Mesmo no teclado tendo, né, as outras notas. Para eu conseguir colocar o G aqui, eu teria que mudar a afinação, né, daqui. É, como eu sei que eu coloquei essa sétima corda, né, mais grave, não vai ter nada escrito nela, né, porque eu coloquei agora. Eu poderia fazer isso, né, mudar aqui a afinação dessa única corda, colocar, sei lá, o A1, né, que o A1 é a primeira nota do piano, a mais grave mesmo, né, se eu não me engano, né. Não sei se tem A0. Eu acho que é o A0, a primeira nota. Mas enfim, só colocar aqui um valor que, caso eu quisesse arrumar uma tablatura que tem um piano e quisesse realmente fazer isso certo, né, colocaria talvez a nota mais grave aqui, né, A1 ou A0. Caso você queira saber, é só pesquisar, né, qual é a primeira nota do piano e depois colocar aqui. E aqui eu não vou transpor, né, porque não precisa, já tá tudo arrumado do jeito que eu queria, né. Aí agora sim eu posso colocar o G aqui, né? Ó, que ele fica bem grave, inclusive, né? Ó. Provavelmente a primeira nota do piano é o A aqui, né? O A mais grave eu acho que é esse, ó. Que nem dá pra ouvir direito aí no seu fone, é bem baixinho. E se eu colocar no mesmo, ele é baixo, porque ele é muito grave. E provavelmente o piano não vem mais pra cá, né? Você já reparou o piano convencional, né? Com todas as oitavas, ele começa no Lá, né? No A. Por isso que é A, inclusive. É, aqui não dá nem pra colocar, né? Nem pra clicar aqui. Se eu não me engano, esse é o A0, né? Se eu colocar aqui, ó, é o C0. Seria aqui, né? Ele existe só virtualmente. Pra tu fazer um piano de verdade com um dó zero aqui, digamos assim, teria que ser uma corda muito grande, né? É porque o piano é um instrumento com cordas, né? Apesar de ter percussão também, é, é só uma existência virtual, né? Por causa justamente do MIDI, que algumas escritas MIDI utilizam notas anteriores ao A0 como ativadores de função, né? E não para tocar notas. Enfim, aqui eu posso deixar no A0, eu posso digitar também. Não, não posso. Aí eu posso, ou eu posso fazer isso, né? É, aí o que que eu faria aqui, né? Eu ia colocar o Sol aqui, né? E aqui, provavelmente, talvez, o tecladista dessa música, né? Provavelmente Ozzy Osbourne, né? É, que é o cantor também. Ou ele tocou assim, né? Ou ele só tocou com menos notas, né? É, e não tem como eu saber, né? Então eu vou, tipo, eu vou deixar do jeito que tá, porque pra mim não faz muita diferença agora, né? Mas é bom saber dessas informações, né? Outra forma também que teria sido tocado, né? É a mão direita tocar essa nota e a mão esquerda tocar essa nota e essa, e a mão direita tocar essa, né? Apesar de ser menos convencional, tem gente que toca assim, né? Enfim.
É, enfim, eu vou deixar aqui, né, a tablatura do piano assim, né? Eu geralmente, depois de toda essa explicação, você entende, né, que é, é, é bem mais fácil você simplesmente colocar o piano com 7 cordas aqui, né, para facilitar arrumar uma tablatura, né? Ou nem precisaria ter posto, né? Esse reverse piano é uma simulação de um efeito, né? Eu salvar aqui, Ctrl S. É, então, esse piano aqui, ele não existe na música como um instrumento que foi tocado, né? Ele é só um efeito desse piano, que é um reverse, né? Tipo, quando é, um som é tocado e aí com um processamento você consegue inverter aquele som, né? Muitos de vocês já devem conhecer. E aqui nessa música foi feita esse efeito, né? De tocar a nota e ele vinha o som reverso, né? Aqui, pelo que eu vi, é exatamente a mesma coisa, né? Do outro piano. Outra coisa, né? Que eu esqueci também. Geralmente esses instrumentos, piano, efeito, flauta, etc., eu coloco no forte. Então já vou colocar esse aqui. E vendo aqui que não tem nenhuma Ghost Note nem nada, eu vou colocar esse também. A flauta, que é o instrumento solo, talvez tenha alguma variação com Ghost Note. Aqui eu tenho a apogiatura aqui, por exemplo. Fora isso aqui, né, não tem nenhuma Ghost Note nem nada, então eu também já posso me adiantar e colocar aqui, né, o forte. É, salvar aqui, né. Aqui eu já posso ir para a flauta. É, pois bem, né, a flauta faz algum solinho, né, com algumas notas rápidas aqui, né, por exemplo. Aqui com ligado e tal. Eu posso arrumar isso aqui ou não, talvez. Acho que não é necessário, né? Senão, que uma coisa importante é seguir o mesmo padrão. Se eu tiver que arrumar isso aqui para ficar outra aparência, é importante que o resto da música esteja com essa mesma aparência nesse tipo de nota aqui, né? Nesse tipo de repetição. Então, é bom pensar isso também, né? Se for arrumar uma coisa, é, vai melhorar ou vai só ser uma perda de tempo, né? Aqui tem um fade, né? Que é tipo, a nota é tocada, só que ela é tocada no volume zero e aumenta, né? Em alguns casos isso aqui é, é interessante ser deixado, né? Escrito. Aqui também, ó. Aqui o fade eu posso fazer só com F, apertando F, ó. É, mas tem sempre que verificar se isso aqui é um fade com esse F, que é o fade prático, né? Ou se é com a mudança, né? De, de eventos, o que eu acho que atrapalha, né, o visual. Por exemplo, se eu quiser, eu posso fazer um fade nessa nota, só que para eu fazer um fade do zero até o volume normal, né, que seria o 13 no caso, a nota anterior teria que estar no zero. Então, tipo, em muitos casos, fazer um fade com mesa, esse aqui, né, com F10, acaba deixando as coisas mais poluídas visualmente, né? Tipo, por exemplo, para eu fazer o fade no 8 eu teria que colocar essa aqui no zero e esse aqui no 13, né? E colocar a mudança em quantos tempos, né? Fica uma coisa bem mais complexa aí. E o 6 não vai ser tocado, entendeu? Então, para eu conseguir tocar o 6, como é que eu vou colocar algum volume zero? Então, eu teria que criar outra nota aqui, sabe? Para ter o volume zero e tirar essa aqui. Aí, ó. Fica uma coisa bem antinatural, digamos assim, né? Se eu quisesse colocar o fade. Então sempre priorizar o fade com o botão F, né? Ou esse botão aqui, né? Que tá aqui. Aqui. Aí aqui, né? A apogiatura no 8 10 aqui, né? Vou arrumar isso aqui, o hammer. Aqui, ó. Que o cara que fez a cifra provavelmente não deu muita ênfase, né?
nessa apogiatura específica ou nessa pista, né? Até porque é só um detalhe. É, que aqui tá antes do tempo e dificilmente tem uma apogiatura antes do tempo nas músicas assim, né? Então vou ter que arrumar isso aqui e as outras que aparecer, né? E tem hammer na flauta, como é que é? Se você pensar, tem aquele movimento, né? De estar soprando e sem deixar de assoprar, você aperta, você tampa, né? Um dos buracos da flauta, né? Então diria que tem hammer. Será que tem bend? Será que tem slide? Talvez slide seja bem mais difícil, né? Mas é importante, né? Pensar isso. Respeitar, né? A dinâmica do instrumento, né? As nuances de cada instrumento e tentar escrever, deixar escrito de um jeito mais ou menos aproximado, né? Então aqui, né? Vou arrumar esse, que é um 10, né? Aqui, como você pode ver, né? Eu não sei qual é o tempo desse 10. Eu posso, inclusive, ouvir a apogiatura do jeito que tava, né? Apertando o Ctrl Z. Só que o Ctrl Z tem um limite, né? De ações. Como eu já salvei o tempo todo, eu posso abrir, né? Aqui de novo. Porque eu não tinha salvado essa alteração, né? Que eu estava tirando a apogiatura, né? Então, é, por isso que é importante, né? Você tá sempre salvando. E qualquer coisa que você possa tentar de novo, né? Tá aqui, né? E aqui, por exemplo, tá aqui a apogiatura. Como é que é essa apogiatura? Eu vou ouvir. É importante quando você não souber muito o tempo dela, como corrigir, você ouve e vê se é coerente, né? Inclusive esse aqui ficou bem esquisito, né? Você nem ouve o 10 direito. Será que tem esse 10 mesmo ou foi só uma viagem da pessoa que estava escrevendo, né, a tablatura? Eu vou colocar de um jeito que tenha o 10, né? E ele foi um 10 rápido. Vou colocar a nota pequena, né? E sempre respeitando, né, o tamanho do compasso. E aqui no cópia e cola até ficar um tamanho ideal, né? Assim. E na tentativa e erro, né? Até você acertar o tempo, né? Será que é assim? Parecia um pouco mais rápido, né? Então vou ter que diminuir essa nota. E eu aumento essa. Aqui eu coloco ponto e vai 285, né? Tiro o ponto. Se eu aumentar essa nota, ultrapasso o compasso. Como é que eu faço, né? Se não dá para pôr o ponto e nem aumentar a nota, eu vou ter que colocar outra nota é, com um ponto, inclusive, né? Para dar o comprimento certo do compasso, né? Aí, e ficou muito melhor de ouvir, né? A apogiatura. Ficou muito mais natural, muito mais real. Infelizmente, sacrificando um pouco, né? A estética da nota. Inclusive, eu já posso arrumar isso aqui, né? Tipo, colocar o ponto aqui e diminuir esse. Aqui ficou. Se você precisar mudar qualquer coisa, Alt para cima e para baixo aqui, já tá arrumado, né? Já tá alterável facilmente. Aqui, ó, uma apogiatura bem sutil aqui, né? O ruim da apogiatura é isso, inclusive, né? Que ela meio que corta a nota um pouco, né? Aí aqui eu posso fazer assim, né? Quando a nota da apogiatura é muito pequena, geralmente não é tão relevante ficar deixando ela menor e a outra maior, né?
Aqui no caso, olha o tamanho, essas duas notas são muito curtas. Será que, já que essa música tem um BPM desse tanto aqui, né? Se a música fosse realmente lenta, que desse para notar, né, a variação dessas duas sutilmente, aí talvez seria interessante, né, colocar o ponto na 10 e diminuir o tempo da 8, mas aqui é muito rápido, né? Talvez seja irrelevante ficar arrumando totalmente isso, né? Pô, a- Aí aqui no caso aqui não ficou tão relevante, né? Mas eu até poderia, né? Aí ficaria assim. Nem dá pra ouvir o 8 inclusive. Então, aí você tem que ponderar, né? Ou eu tiro a apogiatura, ou eu deixo nesse tempo aí, né? O que ficar melhor depois. Caso você vá ouvir, prestar atenção na flauta e ver se tem essa dinâmicazinha, né? Se tem esse trecho lá. Aí cabe a você decidir, né? No meu caso, eu vou deixar. Aqui, 4 e 5 RAM. Ó, aqui tá no tempo, né? Aí aqui, H. Aí é a mesma coisa aqui, né? Ouvindo a música separada assim, só uma pista separada, né? Parece até estranho fora do tempo. Mas talvez ouvindo com todos os instrumentos seja algo mais importante, né? Algo mais faça sentido, né? E aqui esse fade só pra essa flauta aqui, né? Faz sentido. Aqui, ó, aquele fade que eu coloquei aqui, né? Na bateria que começa aqui, né? A pessoa que fez o negócio inventou de colocar um fade rapidão no final da música, na flauta ainda, né? Ou seja, você vai estar, se você só pega a cifra e nem sabe onde estão as coisas, né? Tem que ficar procurando. Aí tu tá tocando, chega no final, a música baixa o volume do nada e tu nem sabe por quê ou aonde foi, se quiser arrumar, né? Então por isso é bom padronizar. E no caso eu deixo sempre na bateria, né? Que a bateria é como se fosse uma master, né? Do resto da música. Porque ela controla o tempo, né? O BPM. E também controla, digamos assim, o volume universal da música, né? Então geralmente a bateria é a pista que eu coloco nessas informações estruturais. Que a bateria é o que mais influencia na estrutura da música, né? É, e é isso, assim, né? Até aqui onde a gente chegou, que você viu, né? Foi. Eu arrumei a música, né? Inclusive, ainda nem ouvi ela totalmente. E só que é aqui, a partir desse ponto, né? Que eu já arrumei todas as pistas e etc. Aí aqui você pode começar a refinar, né? Aqui, inclusive, se você reparar aqui, ó, esses bemóis aqui, ó, antes do 3x4, é porque tem um swing aqui, né? Nem é swing, né? É tonalidade. É essa tonalidade, ó, que a música tá em sol menor, né? É, dependendo do caso, isso aqui não faz a menor diferença, né? Isso aqui faz diferença para quem usa partitura, né? Porque é, quando você muda a tonalidade nesse início da música, é, as notas escritas na partitura ficam de um jeito diferente, né? Aqui é como se eu tivesse escolhido o campo harmônico da nota, né? Da música inteira. Então aqui é relevante só em algumas coisas, né? Algumas funções que necessitam saber a tonalidade da música para fazer alguma coisa, né? Aqui no caso eu até deixo assim, nem ligo muito.
Porque senão tem muita coisa, muita perda de tempo, né? Isso aqui não vai mudar em praticamente nada que você estiver fazendo, né? E aqui, é, até aqui, né? Foi só antes de ouvir, né? Agora seria arrumando a música ouvindo, né? Eu vou deixar essa para uma parte 2, né? Do vídeo. É, o vídeo parte 2, né? Disso aqui. Porque esse vídeo já tá dando 1h40, né? Nos meus cálculos aqui. Então eu vou deixar a continuação, arrumar a tablatura artisticamente falando, né? Para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Vocês estão no próximo vídeo. Valeu.